Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Qual o papel das mulheres nas instituições religiosas? Assumir o protagonismo nas igrejas, ao lado dos homens, ainda é uma batalha em curso. No Religare, Conhecimento e Religião de hoje, eu converso com Rosane Souza Guglielmoni. Ela é mestra em Ciências da Religião pela PUC Minas. Pesquisou o fenômeno das mulheres fundadoras de igrejas pentecostais. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa os vídeos das entrevistas. Você pode assistir quando quiser e compartilhar com seus amigos as nossas entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Rosane, pela sua pesquisa, parece que esse empoderamento das mulheres tem crescido em igrejas pentecostais. Esse é o objeto do seu estudo. Como é que é a história desse processo de empoderamento feminino em igrejas evangélicas? Ô Flávio, é importante a gente retomar a história. A historiadora francesa Michelle Perrault, ela fala que a reforma protestante do século XVI, ela foi uma ruptura. Ela foi uma ruptura também para as mulheres, porque a partir do momento que as mulheres teve acesso à leitura bíblica, foi um passo, um processo para um empoderamento, porque ali elas foram alfabetizadas. E quando nós estudamos um pouco a história do feminismo, a história do sufrágio universal, nós vamos perceber um grande número de mulheres protestantes, principalmente na Alemanha e na Inglaterra. Então não é um fenômeno novo de 100 anos para cá? Não é um fenômeno novo. Na realidade, o que acontece? A história das mulheres é um vestígio apagado. E nos últimos anos, ou vamos pegar assim, princípio do século XX, meados do século XX, existe hoje esse interesse de resgatar a história das mulheres. A Michelle Perrault, por exemplo, ela trabalha com a história das mulheres no século XIX, na França. E ela mesma alega que a religião, ela é o poder das mulheres e, ao mesmo tempo, o poder sobre as mulheres. Você podia explicar melhor esse tema? Porque eu coloquei também essa questão aqui, e gostaria de compreender melhor essa expressão da Perrault. A Perrault, ela trabalha a partir da noção de poder em Foucault. Foucault trabalha com a microfísica do poder. Ele diz que o poder ele não está no Estado, em uma só pessoa, ele é molecular, ele perpassa pelas relações cotidianas. Então, a partir dessa afirmativa, o que a Perrault vai nos dizer? Que a mulher ela não tem o poder político, ela não tem o poder econômico, mas ela tem poderes. Ela tem os poderes que perpassam nas relações cotidianas. E ao longo da história foi imposto o silêncio às mulheres, porém elas nunca aceitaram essas injunções. Elas sempre cavaram brechas para se estabelecer, para se colocar enquanto protagonistas das suas histórias. Vamos pegar a própria Revolução Francesa, quando todos vão para as ruas, as mulheres também vão. Mas a partir do momento que é consolidada a república, a res pública, a coisa pública, a mulher tem que voltar para casa. E ela não vai aceitar isso. O que ela vai fazer? Durante as reuniões dos parlamentos, elas vão se disfarçar de homens e vão assistir todas as reuniões, e a partir daí, elas no cotidiano, elas vão começar a se organizar. Então, o aumento do pão, elas estão na rua, fazendo as algazarras, principalmente as mulheres populares. Então, ao mesmo tempo que a religião ela pesou como um chumbo nas costas das mulheres, segundo a própria historiadora, ela também vai ser um canal de libertação, principalmente no campo do protestantismo. Você começou tratando então aí do caso da Reforma Protestante, exclusivamente a partir da leitura da Bíblia, ou a organização da Igreja Protestante também favoreceu
o empoderamento das mulheres nessas igrejas? Não, principalmente a forma da organização das igrejas protestantes, né, Flávio? Porque existe uma ruptura constante, né? Então, se você discorda ali do seu líder, você tem total liberdade para sair e fundar o seu próprio ministério. E as mulheres, né, a partir do pentecostalismo, porque eu tenho trabalhado... Bom, mas eu perguntava pela reforma protestante das igrejas clássicas. Ah, sim, a própria organização, o próprio acesso das mulheres à Bíblia, à leitura. Então, ali no lar, no cotidiano, elas tinham um total empoderamento, porque elas faziam as pregações, as preleções. Nós temos histórias assim, ocultas ainda, estou pesquisando, de que muitas das mulheres dos pastores, elas que escreviam os discursos, as pregações. Que coisa interessante. Porém, elas não apareciam. E no pentecostalismo, que é o tema do seu trabalho? O que nós percebemos no pentecostalismo? Primeiro, nós vamos beber na fonte das sociólogas da religião, que é a Cecília Loreto Marins e a Maria das Dores Campos Machado. Qual que é a novidade que essas duas sociólogas da religião nos trazem? Elas apontam o pentecostalismo como promotor do protagonismo das mulheres, porque na medida em que se democratiza o Espírito Santo, ele também chega até as mulheres. Então, normalmente, né, quando nós pegamos a história do pentecostalismo aqui no Brasil, num primeiro momento nós vamos ter a inserção nas camadas populares e geralmente, né, as camadas empobrecidas. As mulheres são torturadas, violentadas, e quando elas encontram, né, o espaço na igreja pentecostal, elas começam a se sentir empoderadas, porque elas se tornam as salvadoras da família. Cai sobre elas a responsabilidade de salvar a família, né, de trazer a salvação dessas almas, dos filhos, dos maridos, e elas se sentem tão empoderadas que cresce aí a autoestima. Eu posso salvar a minha família. E a partir desse empoderamento, dessa autoestima, elas também começam a ir para o mercado de trabalho. Elas conseguem levar os seus companheiros, os seus filhos para as igrejas. E a partir daí, ela se assume enquanto protagonista, enquanto sujeitos de sua história. Você estudou alguns casos de mulheres que fundaram ministérios, fundaram igrejas. Sim. Quantos foram os casos que você estudou? Olha, na minha pesquisa vão aparecer 3 casos, mas eu estudei 4, que uma delas, por uma questão pessoal, ela sai da pesquisa. E eu quero dizer que também não é um fenômeno novo. Já existe uma pesquisa no campo da sociologia da religião. Janine Targino, ela trabalhou em igrejas fundadas por mulheres na região de Nova Iguaçu, só que ela trabalha na perspectiva da reelaboração das identidades femininas a partir do pentecostalismo. E eu vou trabalhar a ruptura. Eu quero entender por que essas mulheres fundam as suas próprias igrejas, né? Mas na lógica da ruptura. Na lógica da ruptura, né? De onde que essas mulheres vêm? Qual é a história dessas mulheres? Eu vou trabalhar a partir das relações cotidianas. O que essas mulheres vivenciaram? E o que você pode nos dizer sobre essas histórias de rupturas dessas mulheres, desses 3 casos? Nos 3 casos, são mulheres que conseguem romper, né, com as suas tradições religiosas. Né? Vou pegar um caso emblemático. Ela é uma pastora que só tem até a 4ª série do ensino fundamental, que hoje a gente chama, né, de 5º ano do ensino fundamental. É uma figura impressionante, carismática. Ela nasceu numa família evangélica, batista. Cresceu ali vendo o pai bater na mãe, né? Ela continua ali fiel na igreja, se torna missionária, né? E casa com um homem não evangélico, né? Não evangélico, sofre todas as privações, sofre todo tipo de violência.
apanha muito, né? Então tudo aquilo que ela viu acontecer com a mãe vai se repetir no lar dela. Sim. Então ela resolve separar. E ao separar, né, passado um tempo, ela casa de novo. Ela casa com um evangélico que começa a violentá-la não mais fisicamente, mas psicologicamente, porque ela é negra. Ela é negra e ele é branco. Então ele joga o tempo todo isso na cara dela. E um outro problema mais sério ainda é pedófilo. Né? O filho do casal, o filho mais novo, porque ela tem filhos do primeiro casamento, né? Um casal, e um filho, uma criança, né? De 5 a 6 anos, que é abusado pelo próprio pai. Né? E ela rompe novamente com este casamento e volta a congregar, porque ela estava afastada da igreja dela, né? E ela sai de Contagem, volta para Belo Horizonte e vai congregar nessa igreja dela. E ao congregar, ela é ungida, né? Missionária, e começa a fazer todo um trabalho, funda uma igreja, a igreja cresce, mas a igreja continua aliada a essa igreja maior, Sim. a esse templo maior. E ela passa a fazer parte do conselho de pastores e foi assediada por um dos pastores. E quando ela foi falar com o pastor-presidente disse a ela que ela tinha que se casar. Porque imagina uma mulher divorciada, vai acontecer essas coisas mesmo. Ela ficou tão chateada, tão indignada com toda aquela história porque ela não foi ouvida. E lógico que a ruptura ela foi trabalhada, ela foi processada, ela processou toda essa ruptura. Ela processa essa ruptura e volta para Contagem e ali ela estabelece o seu templo. Eu vou deixar para o segundo bloco para você continuar essa história e para nos dizer então as características dessa comunidade e os outros 2 casos que você estudou também. Okay. Eu estou conversando com Rosane Souza Guglielmoni. Ela fez um trabalho sobre mulheres que fundaram igrejas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo Rosane Souza Guglielmoni, ela é mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas. E nós estamos conversando sobre um trabalho que a Rosane fez sobre mulheres que fundaram igrejas pentecostais. Você contava a história de uma pastora, né, das muitas dificuldades que ela passou, das rupturas que ela teve de enfrentar, até a fundação da sua própria igreja. Que características tem uma igreja fundada por mulher nesse contexto de ruptura que você estuda? No caso dessa pastora, que eu intitulei de Pastora Esther... Aqui o nome é sempre um nome fantasia, né? O nome fantasia, né? Você deu um nome para cada uma delas, né? Rebeca, uma delas, essa Esther que você está falando. Esther. E tem uma que é Ruth. Ruth, né? Nomes uma bíblicos. Homenagem, né, às mulheres da Bíblia judaica cristã. Bom, essa, né, pastora, a Esther, né, é um caso que me impressionou muito, porque a própria Michelle Perrot fala que as mulheres, ao entrar no espaço religioso, ela subverte os ritos. Ela não rompe com a espiritualidade pentecostal, mas ela rompe com os ritos, ela cria uma forma diferenciada de fazer Sim. a Santa Ceia, convida a todos que estão presentes, todos são convidados, né? Ela promove encontros ecumênicos na igreja dela. Eu estive presente num encontro que estava lá convidado um padre, né? Ela é militante, né, das questões raciais, das questões da saúde. Então, aí eu percebo o rompimento. É uma pessoa que não teve o acesso, né, à escola formal, mas ela está sempre em busca
de formação. Então, a gente percebe isso nitidamente nos discursos. É um discurso ainda carregado, é um discurso pentecostal, mas no fazer cotidiano... Carregado no sentido de elementos da tradição pentecostal. Dos elementos da tradição pentecostal, né? Da volta de Jesus, da cura, do falar em línguas, né? Do próprio culto, muitas danças, muita música, não existe aquele ritual rígido, as coisas vão acontecendo, mas você percebe que antes do culto ela preparou já a mensagem bíblica e sempre estabelecendo a relação com o cotidiano. Então Os outros dois casos, desculpe lhe interromper, porque são tantos temas que a gente tem que abordar aqui, tão interessante tudo que você tem para nos contar. Os outros dois casos reúnem características semelhantes de história de vida, complexas, tomadas por violência de gênero? Sim. Uma das pastoras, né, que eu intitulei de Rebeca, que é a pastora mais... já é uma pastora idosa, ela rompe com a Assembleia de Deus na década ainda de 80. Ela tinha um marido alcoólatra, né? Ela, nos relatos, ela fala, era um bom marido, mas ele bebia. E aos poucos ela conseguiu trazer este marido para essa nova empreitada. Então imagine você, ela rompeu com a Assembleia de Deus, foi achincalhada pelo Conselho de Pastores e por outras denominações, mas hoje ela já tem, né, 5 congregações, é uma igreja grande, significativa, mas ela ainda mantém a questão tradicional. Por exemplo, a Santa Ceia é um ritual que não foi subvertido, ele se mantém, né? As pessoas que participam, elas têm que ser membros da igreja, elas têm que ser batizadas, mas não existe, por exemplo, a rigidez do dízimo. Não existe essa cobrança, né? Segundo ela, as pessoas têm que ser tocadas pelo coração. Então, não existe, né, essa rigidez padrão. Por exemplo, a teologia da prosperidade várias vezes é criticada. É criticada no sentido que, na concepção dessa pastora, a prosperidade é você viver bem com a sua família, é você viver bem com o seu vizinho. Então, ela está sempre trabalhando isso, as relações cotidianas. E é uma igreja também muito pobre. Lá estão as mulheres e os homens empobrecidos da sociedade. E ela consegue arrastar, ela consegue mobilizar. Então, ela promove várias festividades. Ela promove almoços, ela promove café da manhã, café da tarde e faz também um trabalho com a juventude e fica num lugar muito pobre. Ali ela consegue, então, mobilizar essas pessoas para o sentido da vida. E que características teria a igreja do outro caso que você estudou? Você deu o nome de Pastora Ruth. A pastora Ruth já é muito interessante, porque é a única pastora que ela tem uma formação, né, num curso, uma graduação. As outras duas, como eu falei com você... Rebeca e Esther. A Rebeca e Esther. A Rebeca, ela conseguiu concluir o supletivo do ensino médio. A Esther não conseguiu. A pastora Ruth, ela é uma jovem pastora de classe média, Zona Sul. Ela veio para Minas Gerais, né, tentar a vida, aqui empresária, né? Sim. Bom, enfim, chega um determinado momento na vida dela que ela começa a se sensibilizar com as mulheres pobres e as crianças. Mulheres pobres e crianças que são violentadas. Esse é o tema da ruptura. Esse é o tema da ruptura. Então, ela conclama a igreja dela, né, os pastores, a fazer um trabalho nessa linha. Porém, esse trabalho não é bem visto, porque ela quer uma radicalidade. Ela quer que se crie um espaço para que essas mulheres, essas crianças sejam acolhidas. E é colocado para ela que isso é um problema das políticas públicas, que ela estava vivendo um momento de emoção, que poderiam sim fazer os trabalhos assistencialistas, né? Uma ajuda aqui, uma campanha ali. Ela falou, mas não é isso que eu quero.
Eu quero que a vida dessas mulheres e dessas crianças sejam transformadas. Eu não quero que essas crianças sejam separadas das mães, que normalmente isso acontece, né? Quando há um problema de violência doméstica muito grande. E ela falou, não, eu quero fazer um trabalho inverso, eu não quero separar essas mães. Então ela rompe, né, com essa igreja, ela vende todos os seus bens, compra uma casa enorme, e onde ela vai abrigar todas essas mulheres e essas crianças que ela vai encontrando pela rua. E a partir daí, é uma organização não governamental que ela funda. E a partir dessa organização não governamental, ela funda um ministério, que não fica na casa, fica do outro lado do bairro, né, onde as pessoas têm que atravessar, têm que andar, têm que sair das suas casas. E qual é a novidade? A novidade, primeiro, ela não conhece nada de teologia da libertação, ela não conhece absolutamente nada de teologia feminista. E ela coloca em prática tudo aquilo que essas teologias vêm propor para a sociedade. Os ritos também são todos subvertidos, né? Da Santa Ceia participa quem quiser. Né? Se você chegar lá, você se sentir convidado, ela não quer saber de onde você vem, para onde você vai. Você é um convidado para a ceia. E na hora das ofertas, ela fala, eu trabalho com um público excluído. Eles vão ofertar o quê? Então, ela os chama para ofertar a sua dignidade, o seu ser, né? A sua capacidade de perdoar ou a sua capacidade de não perdoar. Então, ela vai fazendo toda essa dinâmica. E já são cultos mais calmos, mais leves, diferente das outras duas igrejas, né? Que os cultos já são mais agitados, são música de diversos ritmos, né? As pessoas oram em língua, a dela não. Não existe essa oração em língua, mas existe, assim, uma capacidade de silenciar a Assembleia de uma forma, assim, assustadora. Então, eu vejo a ruptura da pastora Ruth aí. Em resumo, 3 casos que você estudou, um religário assim até diferente, porque muito espaço para o convidado poder apresentar o caso estudado. Como é que nós poderíamos concluir a nossa conversa, dizendo, olha, das mulheres que passaram por rupturas em suas vidas religiosas e fundaram igrejas, o que a cientista da religião, Rosane Souza Guglielmone, poderia dizer deste fenômeno? Olha, Flávio, o que eu posso dizer? Que está acontecendo aí uma novidade, não só no campo religioso, mas no campo social, no campo político, né? Nós, mulheres, somos silenciadas há tantos anos, só que nós estamos rompendo aos poucos com esse silêncio em todos os níveis. Então, nós estamos vendo aí, nós temos uma presidenta no nosso país. E hoje, com todo o problema que ela vive, a gente percebe claramente que existe ali um problema de gênero. Não é isso? Então, existe uma novidade. E a novidade, a professora Marlise, da UFMG, ela tem... Da presença das mulheres nas mais diferentes esferas, né? Seja do governo à gestão de uma igreja, como se ao ministério, né? Exatamente. Então, nós pastorado estamos... numa igreja. Exatamente, nós estamos emergindo. Nós sempre existimos, mas sempre fomos apagadas da história. E agora nós estamos rompendo com esses grilhões, né, que o patriarcalismo nos impôs, estamos mostrando a que viemos, né? E mostrando que a mulher ela tem capacidade, sim, de estar em todos os lugares que ela quiser, em todos os lugares que o desejo dela, o sonho dela alcance. Então, eu tiro da minha pesquisa, que foi apaixonante, eu me envolvi extremamente com o meu campo, né? Quero continuar essa pesquisa. Então, o recado que eu deixo é esse. Uma nova onda feminista está surgindo, né? Como eu disse antes, a professora Marlise Matos já fala de uma 4ª onda, né, que são esses feminismos difusos, e a gente tem que entender, Flávio, o que é o feminismo? Não é o contrário do machismo. É uma nova forma de pensar a sociedade, uma nova forma de pensar a humanidade, ou seja, uma nova epistemologia. O que é epistemologia? É uma nova forma de conceber
a construção do conhecimento. E o feminismo, ele tem contribuído para isso, e eu sou muito otimista, Flávio. Acho que o nosso mundo tem jeito, o nosso país tem jeito, e vai ser a partir de homens e mulheres de boa vontade que querem realmente fazer essa transformação. Rosane, muito obrigado pela sua participação e por partilhar conosco do seu otimismo. Obrigada. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a nossa página que está em www.pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.